O feito para quem sente que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Aqui a gente conversa, com calma e com carinho, sobre reencarnação, espiritualidade, encontros que parecem coincidência demais e aqueles momentos em que o coração sussurra: eu já vivi algo assim. Em cada vídeo, trazemos histórias, reflexões e casos marcantes que nos ajudam a entender melhor o que acontece por trás do véu da matéria, e como as experiências de outras almas podem iluminar as nossas próprias escolhas. No episódio de hoje, vamos falar de um momento muito especial na trajetória de Chico Xavier, uma noite em que ele recebeu um passe espiritual tão profundo, em plena experiência fora do corpo, que sua vida mudou ao amanhecer. Prepare o coração, porque essa história é daquelas que fazem a gente olhar para a própria jornada com mais fé e esperança. Você já parou para pensar que, certa vez, Chico Xavier recebeu um tratamento espiritual tão intenso enquanto dormia, que acordou no dia seguinte sem febre, mais forte e com ânimo renovado, depois de um diagnóstico grave de tuberculose? A cena é impressionante. Em desdobramento espiritual, ele é acolhido num jardim luminoso e, nos braços de um benfeitor com aparência de menino, recebe uma verdadeira transfusão de fluidos curadores que mudam o rumo da sua saúde. É sobre esse tipo de cuidado invisível, mas profundamente real, que vamos conversar aqui. Porque, por trás dessa história, existe um ensinamento precioso. Muitas vezes, enquanto o corpo descansa, o espírito é levado a lugares de tratamento, aprendizado e consolo que nós nem imaginamos. E isso não aconteceu com qualquer pessoa, mas com um dos médiuns mais conhecidos do Brasil, sob a supervisão de amigos espirituais dedicados. Se esse tipo de relato fala com seu coração, se você gosta de aprender com as experiências de Chico, de Emmanuel e dos ensinamentos de Allan Kardec, vale muito a pena acompanhar conteúdos assim com frequência. Então, já aproveita agora, antes de se distrair com o restante da história. Verifica se você já está inscrito aqui no canal e, se essa mensagem fizer sentido para você, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda demais para que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões espirituais. Mas de onde vem tudo isso? Não é mágica, nem fantasia. Allan Kardec estudou seriamente os fenômenos espirituais e, em O Livro dos Médiuns, ele dedica um espaço especial ao que chama de mediunidade de cura, que muitos de nós conhecemos hoje como passe magnético ou tratamento fluídico. Ele explica que existem formas diferentes de esse auxílio acontecer, dependendo de quem doa e de como essa energia é direcionada. De maneira bem simples, Kardec nos fala de 3 maneiras principais. A primeira é o magnetismo humano, ou animal, quando uma pessoa, com boa vontade, fé e certo preparo, doa de seu próprio fluido vital para socorrer alguém que está necessitado. É o que acontece, por exemplo, quando um magnetizador ou um trabalhador do centro espírita impõe as mãos sobre alguém e, com oração e concentração, transmite parte das suas forças para ajudar na recuperação. A segunda forma é o magnetismo puramente espiritual. Nesse caso, um espírito benfeitor atua diretamente sobre a pessoa doente, sem precisar da presença de um médium encarnado fazendo a intermediação. É como se o tratamento fosse feito de cima para baixo, silenciosamente, muitas vezes durante o sono físico ou em momentos de prece profunda, quando a alma se torna mais receptiva. E há ainda a terceira forma, que é a mais comum, o magnetismo misto. Aí, o que acontece é uma cooperação entre os 2 planos. O espírito amigo utiliza o médium como instrumento, harmoniza os fluidos, potencializa a energia, organiza o que vai ser transmitido, e o médium doa uma parte do seu próprio fluido, servindo de ponte entre o mundo espiritual e quem está recebendo o passe. É o que vemos tão frequentemente nos atendimentos fraternos, nas casas espíritas simples, onde alguém impõe as mãos em nome de Jesus e da espiritualidade superior. Quando olhamos assim, percebemos que o passe não é um gesto vazio. Ele envolve amor, vontade, disciplina, sintonia e, muitas vezes, uma verdadeira equipe espiritual trabalhando junto. E a história de Chico Xavier que estamos relembrando agora é um belo exemplo de como esse socorro pode acontecer em situações de grande fragilidade, quando o corpo está no limite e a alma já não sabe mais de onde tirar forças. Voltemos então a 1946. Chico vinha de anos intensos de trabalho mediúnico, psicografando, atendendo pessoas, respondendo cartas, visitando enfermos, dedicando-se ao próximo em uma rotina que poucas pessoas suportariam. Com o tempo, o organismo foi cobrando o preço desse esforço gigantesco. Ele começou a se sentir profundamente cansado, sem vigor, com o corpo debilitado. A situação se agravou a ponto de receber o diagnóstico temido: tuberculose. Podemos imaginar o peso desse momento. Tuberculose, naquela época, era uma doença séria, grave, muitas vezes associada a longas internações e até a morte. E, no entanto, Chico continuava sendo procurado, continuava sendo referência, continuava servindo como instrumento da espiritualidade. É natural que, diante de tanto desgaste,
o ânimo vacilasse. Segundo nos é narrado, ele se sentia fraco, triste, esgotado, sentado à porta de casa, como alguém que olha a vida de fora, sem forças para continuar. É nesse cenário que Emanuel, seu amigo espiritual de tantas jornadas, se aproxima com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Coloca a mão sobre o ombro de Chico e o convida a reagir. Ele não nega a gravidade da doença, não faz de conta que está tudo bem. Pelo contrário, reconhece que o problema não é só físico, mas também espiritual, emocional, energético. E, ainda assim, traz uma promessa cheia de esperança. Se Chico se dispusesse a confiar, naquela mesma noite, durante o sono, seria levado a um lugar muito bonito, onde receberia um tratamento especial. Perceba como esse detalhe é importante. Emanuel não promete uma magia instantânea. Ele convida à cooperação. Pede que, ao deitar-se, Chico se lembre do compromisso, se mantenha em sintonia, entregue-se com confiança. É um lembrete para todos nós. Mesmo quando a ajuda vem do alto, há sempre uma parte que cabe ao nosso esforço, à nossa fé, à nossa disposição em mudar a vibração interior. Agora, pense um pouco na sua própria experiência. Quantas vezes você já foi dormir angustiado, cansado, com a cabeça pesada, e acordou no dia seguinte um pouco melhor, mais leve, com uma ideia nova, uma sensação de paz que você nem sabe explicar direito? Talvez, muitas dessas vezes, você também tenha recebido um cuidado espiritual silencioso, uma visita amiga, um auxílio fluídico que não apareceu no exame de laboratório, mas que se refletiu na sua força de continuar. Se essa reflexão mexe com você, vale a pena registrar aqui embaixo o que já viveu. Escreve nos comentários se você já sentiu, depois de uma oração sincera ou de uma noite difícil, uma melhora que não parecia ter explicação lógica. Além de ser um depoimento que pode consolar outras pessoas, isso também ajuda a fortalecer essa corrente de aprendizado e fé que a gente está construindo juntos neste espaço. Se você gostou dessa primeira parte e quer acompanhar o restante da experiência de Chico, como foi o jardim espiritual, quem era o menino luminoso e o que aconteceu quando ele voltou ao corpo, fica por aqui, porque ainda tem muita coisa bonita para a gente explorar juntos. Naquela noite, depois da conversa com Emanuel, Chico levou as palavras do mentor muito a sério. Não foi só mais um conselho espiritual entre tantos, era quase como um convite sagrado. Ao deitar-se, com o corpo ainda cansado, febril e dolorido, ele fez exatamente o que Emanuel havia pedido. Recordou mentalmente o compromisso assumido, entregou o coração em prece simples e confiou. Nada de grandes cerimônias, nem fórmulas complicadas. Apenas a fé sincera de um filho que se coloca nas mãos de Deus. É interessante perceber esse detalhe, porque muitas pessoas imaginam que, para receber ajuda espiritual, é preciso um ritual cheio de formalidades. A experiência de Chico mostra o contrário. O que abre a porta para o amparo superior é a disposição íntima, a humildade e a confiança. Ele não tinha forças para fazer muito, mas aquilo que cabia a ele, lembrar, orar, entregar-se, ele fez. E isso bastou para que a espiritualidade agisse. Adormecendo, Chico percebeu que algo estava diferente. Em vez do peso comum dos sonhos confusos, ele se viu lúcido, leve, caminhando em um cenário que não parecia ser deste mundo. Era um jardim de beleza indescritível, com cores que a nossa retina não está acostumada a ver, perfumes tão sutis que pareciam falar diretamente à alma, e uma luz suave, sem sombras, que não vinha de um sol visível, mas parecia nascer de todos os lados ao mesmo tempo. As flores, segundo o relato, eram de uma delicadeza extraordinária. Não eram apenas enfeites, a presença delas transmitia paz, equilíbrio, serenidade. É como se cada pétala fosse um pequeno reservatório de bons sentimentos. Em muitos relatos de desdobramento espiritual, jardins assim são descritos como lugares de repouso, cura e refazimento. Não é à toa que, ao chegar ali, Chico começou a sentir o peso da doença se dissolvendo, como se o desânimo estivesse sendo lentamente desatado de dentro dele. Ao fundo daquele jardim, havia um banco. Sentado ali, envolto em uma luz levemente alaranjada, estava um menino de traços suaves, delicados, irradiando ternura. A cena, à primeira vista, poderia parecer comum, um jardim, um banco, uma criança. Mas, no plano espiritual, nada é por acaso. Cada detalhe é escolhido de acordo com a necessidade do espírito que está sendo socorrido. A figura infantil, serena, cercada de luz, já era em si um remédio. Emanuel, fiel ao que havia prometido, acompanha Chico e faz a apresentação entre os dois. Imagine o impacto emocional desse encontro. O médium fragilizado, vindo de um diagnóstico sério, acostumado a auxiliar tantas pessoas, agora se vê no papel de quem precisa ser acolhido como uma criança doente que chega ao colo de alguém que ama. A espiritualidade, muitas vezes, nos cura exatamente assim, desmontando o orgulho, a rigidez, a postura de forte o tempo todo,
para nos lembrar de que também temos o direito de ser cuidados. Para a surpresa de Chico, o menino ergue nos braços com enorme facilidade, algo que, no plano físico, seria improvável, dadas as proporções. Mas ali não estamos falando de peso material, e sim de densidade fluídica. Espíritos mais elevados, com recursos que desconhecemos, conseguem sustentar, amparar e envolver outros espíritos com suavidade e poder ao mesmo tempo. O gesto de pegar no colo, aparentemente simples, é cheio de significado, acolhimento, proteção, segurança. Em seguida, o garoto passa as mãos luminosas pelo corpo espiritual de Chico, num movimento que lembra ao mesmo tempo um carinho e um passe magnético. Não é um procedimento frio, técnico, como se estivesse lidando com uma máquina. É um toque cheio de afeto, de empatia, de compreensão profunda da dor alheia. Acaricia-o, aproxima-o do próprio peito, e a luz que o envolve parece intensificar-se. É como se, por alguns instantes, o coração de Chico fosse mergulhado em um oceano de amor. Quando, finalmente, aquele benfeitor encerra o atendimento, ele diz algo muito simples, mas extremamente significativo. Pronto, está medicado. Não foram comprimidos, injeções ou exames sofisticados. A medicação, nesse caso, foi a transmissão de fluidos superiores, ajustados pelo conhecimento e pela bondade daquele espírito. Em linguagem espírita, poderíamos dizer que Chico recebeu uma transfusão magnética em alto grau, adequada às carências do seu corpo físico e, principalmente, às necessidades do seu espírito abatido. Aqui vale a pena conectar essa experiência com o que Allan Kardec explica sobre magnetismo espiritual. Quando um espírito mais evoluído atua diretamente sobre outro, o que ele faz é, de certa forma, doar, orientar e organizar fluidos em favor daquele que sofre. Esses fluidos, impregnados de pensamentos de paz, confiança e esperança, repercutem tanto no perispírito quanto no organismo físico, que costuma responder com melhora gradual. Não se trata de milagre no sentido de violar as leis naturais, mas de aplicá-las em um nível que ainda não compreendemos totalmente. No caso de Chico, o que aconteceu naquele jardim é um exemplo claro de magnetismo espiritual direto. Não havia um médium encarnado presente, nenhum passista em pé ao lado do leito, nenhuma fila de atendimento. Era o próprio espírito de Chico sendo tratado por outro espírito, em um ambiente preparado para isso, provavelmente ligado a uma instituição de socorro no plano espiritual. Muitos centros espíritas na Terra possuem, acima de si, estruturas semelhantes no mundo espiritual, funcionando em sintonia, em cooperação constante. Mas por que a figura de uma criança? A literatura espírita frequentemente nos mostra espíritos que se apresentam com aparência infantil, não necessariamente por serem crianças em evolução, mas porque essa forma desperta confiança, ternura e facilita a entrega de quem está sendo ajudado. Quantos de nós, ao ver um rosto infantil carinhoso, não baixamos a guarda interna? Às vezes, o que mais dificulta a cura espiritual é a nossa resistência, o medo de ser vulnerável. A imagem do menino de luz ajudava Chico a relaxar, a confiar, a se deixar envolver sem defesas. Enquanto tudo isso acontece, o corpo físico permanece em repouso, na cama simples onde Chico havia adormecido. Ali estão o travesseiro, as cobertas, o quarto modesto. Mas, em outra faixa de vibração, seu espírito está vivendo uma experiência profunda, que vai marcar sua saúde e sua fé dali em diante. Esse é um ponto essencial. Durante o sono, não é apenas imaginação. Segundo ensina Kardec, o espírito se desprende parcialmente do corpo e, muitas vezes, encontra pessoas queridas, participa de atividades, recebe orientações e tratamentos. Talvez você esteja se perguntando: será que isso também acontece comigo? A resposta, à luz da doutrina espírita, é sim, em graus variados, de acordo com as nossas necessidades e com a nossa sintonia. Nem sempre lembramos ao acordar, porque a memória espiritual não se transfere automaticamente para o cérebro físico. Mas quantas vezes não despertamos com a sensação de ter conversado com alguém, de ter recebido uma ideia, um conforto, uma coragem que não tínhamos ao deitar? São pistas discretas de que a vida continua em outras dimensões, mesmo quando fechamos os olhos aqui. Se essa ideia te traz consolo, pensa em quantas pessoas queridas, enfermas, desanimadas, poderiam se sentir mais amparadas ao saber que não estão sozinhas, nem limitadas ao leito material. Talvez alguém que você ama esteja precisando exatamente dessa esperança agora. Se fizer sentido, compartilhe este vídeo com essa pessoa, para que ela também descubra que existe tratamento que vai além das paredes do hospital e das receitas médicas. E, se desejar, escreve aqui nos comentários o primeiro nome de alguém por quem você gostaria que a gente orasse juntos. Assim, transformamos esse espaço em um pequeno jardim espiritual de intercessão e carinho. No caminho de volta daquele jardim espiritual, ainda em estado de desdobramento, Chico ouve Emanuel explicar:
com a serenidade de sempre, o que havia acabado de acontecer. Não se tratava de um sonho comum, fruto da imaginação ou do medo da doença. O que ele acabará de receber era, nas palavras do próprio mentor, um remédio de que estava muito necessitado: transmissão de fluidos. Em linguagem simples, Emmanuel lhe faz compreender que aquela experiência tinha sido uma espécie de tratamento intensivo no plano espiritual. O menino de luz, que o acolhera com tanta ternura, não estava apenas oferecendo consolo emocional, mas realizando um trabalho profundo de reajuste magnético. Ao abraçá-lo, acariciá-lo e passar as mãos luminosas pelo seu corpo espiritual, ele reorganizava, purificava e fortalecia os fluidos que sustentam o perispírito e, por consequência, influenciam diretamente o corpo físico. Emmanuel explica que, muitas vezes, quando a criatura se encontra enfraquecida, desanimada, sem recursos íntimos para se erguer sozinha, a providência divina permite esse tipo de intervenção mais direta. É como se, na hora certa, alguém abrisse uma janela invisível e deixasse entrar uma brisa curadora, que renova por dentro aquilo que a medicina humana, por si só, não consegue alcançar. Isso não significa desprezo à ciência, muito pelo contrário. A espiritualidade séria sempre inspira o respeito aos tratamentos médicos, mas lembra que o ser humano não é apenas corpo. Enquanto retornam lentamente em direção ao corpo físico, Emmanuel aprofunda o ensino. Ele explica que os fluidos espirituais se combinam com os fluidos humanos, formando uma espécie de atmosfera ao redor de cada pessoa. Quando alimentamos pensamentos de fé, confiança, gratidão, paciência, essa atmosfera se torna mais leve, clara, receptiva à ajuda superior. Quando nos deixamos dominar pelo pessimismo, pela revolta, pelo ressentimento, os fluidos se tornam pesados, densos, dificultando o auxílio. Foi por isso, esclarece o mentor, que a atitude de Chico ao deitar foi tão importante. Ao lembrar do compromisso, orar com sinceridade e entregar-se em paz, ele abriu o campo íntimo para que a medicação espiritual pudesse ser aplicada com mais eficácia. Não foi um tratamento imposto, mas acolhido. Deus respeita a liberdade de cada um, inclusive para aceitar ou recusar o remédio que o amor nos oferece. Emmanuel também chama atenção para outro ponto. Aquele atendimento não era um privilégio exclusivo de Chico, concedido apenas porque ele era um grande médium. Embora ele tivesse uma tarefa específica e muita responsabilidade, o tipo de socorro que recebeu está ao alcance de qualquer coração sincero que busque a Deus com humildade e se dispõe a mudar. Os espíritos amigos não fazem distinção de classe espiritual, eles auxiliam conforme a necessidade, as possibilidades e, principalmente, a abertura da alma. Ao escutar essas explicações, Chico sente dentro de si uma mistura de gratidão e responsabilidade. Gratidão, porque percebe que não estava abandonado à própria sorte, nem condenado a uma trajetória de sofrimento sem amparo. Responsabilidade, porque entende que, dali em diante, não poderia brincar com a própria saúde, nem com o corpo que lhe havia sido emprestado para a tarefa mediúnica. O tratamento recebido era um voto de confiança do céu, um carinho, mas também um chamado à disciplina. Quando finalmente desperta no corpo físico, na manhã seguinte, a promessa de Emmanuel começa a se confirmar. Chico acorda sentindo-se diferente. O cansaço pesado que o esmagava nos dias anteriores parece ter recuado. A febre se foi. A respiração está mais leve. Ele se sente mais disposto, mais presente, como alguém que volta de uma longa viagem de convalescença interior. Não quer dizer que, de uma hora para outra, todos os problemas desapareceram para sempre. Mas, a partir dali, a recuperação tornou-se rápida, firme, surpreendente aos olhos de quem o acompanhava. Esse processo de melhora, que o levou a sarar da tuberculose, não aconteceu apenas com base no que se passou no jardim espiritual. Foi uma soma de fatores: a medicação humana, os cuidados físicos, o repouso relativo que conseguiu fazer, as orações dos amigos e, claro, o atendimento magnético recebido no plano invisível. Essa história mostra, de forma muito concreta, que a cura verdadeira quase sempre é uma parceria entre o esforço do paciente, o trabalho dos profissionais de saúde, a prece e o socorro dos benfeitores espirituais. Allan Kardec, ao falar sobre magnetismo em O Livro dos Médiuns, destaca justamente essa interação entre o visível e o invisível. Ele explica que os fluidos são influenciados pelo pensamento, pela vontade e pela moralidade de quem doa. Espíritos superiores, repletos de bondade e conhecimento, possuem recursos que superam em muito a nossa capacidade humana, e por isso podem agir diretamente sobre o enfermo, como vimos na experiência de Chico. Porém, quanto mais o paciente colabora, pela fé, pela resignação, pelo desejo sincero de melhorar, mais espaço esses espíritos têm para trabalhar. É bonito perceber que, ao contar esse caso, a espiritualidade nos convida a rever certos hábitos. Quantas vezes buscamos apenas remédios rápidos, soluções imediatas,
sem nos perguntar que tipo de pensamento, de sentimento e de escolha temos alimentado. Se os nossos fluidos são influenciados por aquilo que carregamos por dentro, cuidar da saúde espiritual passa a ser tão importante quanto tomar um remédio na hora certa ou seguir a dieta recomendada. Podemos, por exemplo, preparar-nos melhor para o passe magnético, chegando mais cedo ao centro, silenciando o coração, evitando conversas negativas, fazendo uma prece sincera antes do atendimento. Podemos também transformar nossa casa em um pequeno posto de luz, com o hábito do evangelho no lar, da leitura edificante, da música suave, da conversa respeitosa. Tudo isso vai limpando, aos poucos, o campo fluídico em que vivemos, tornando-nos mais acessíveis ao cuidado dos espíritos amigos. E, claro, nada disso substitui o esforço moral. De pouco adianta receber passes, pedir orações, buscar cura espiritual, se continuamos mantendo atitudes que nos adoecem: rancor, orgulho, egoísmo, falta de perdão e responsabilidade com o próprio corpo. Emanuel, em vários momentos, insiste com Chico para que ele cuide da alimentação, do descanso, da organização do tempo, lembrando que a espiritualidade não faz por nós aquilo que está ao nosso alcance. O remédio espiritual não é um atalho para burlar as leis da vida, mas um apoio amoroso para que possamos caminhar com mais equilíbrio. Aliás, falando em equilíbrio e continuidade, existe um detalhe curioso que vale compartilhar com você. Olhando as estatísticas aqui do canal, a gente vê que muita gente acompanha os vídeos, volta sempre, mas ainda não está inscrita. Isso é mais comum do que parece. Então, se você costuma assistir, gosta desses conteúdos sobre Chico, Kardec, Emanuel e os bastidores espirituais da vida, aproveita agora para verificar se já está mesmo inscrito e, se não estiver, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que um vídeo novo com reflexões como esta for ao ar, você fica sabendo e continua caminhando com a gente nessa jornada de aprendizado. Se essa compreensão sobre a transmissão de fluidos tocou seu coração e você percebe que faz sentido pensar a saúde de forma mais ampla, envolvendo corpo, mente e espírito, coloca aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção até agora nessa história. Sua participação pode iluminar o olhar de outra pessoa que está lendo. A partir da melhora rápida que começou naquela manhã, a vida de Chico seguiu adiante, mas não como se nada tivesse acontecido. Esse episódio, narrado por Ubiratã Machado com base no relato de Ramiro Gama e preservado no livro Chico Xavier por ele mesmo, marcou profundamente a compreensão que o médium tinha sobre a própria saúde e sobre o cuidado da espiritualidade com aqueles que se dedicam ao bem. Chico não encarou o episódio apenas como um alívio para a tuberculose, e sim como uma aula viva sobre o que Allan Kardec ensinara, anos antes, a respeito do magnetismo e da mediunidade de cura. O auxílio recebido no jardim espiritual era, na prática, a confirmação de tudo aquilo que a doutrina espírita vinha explicando de forma teórica. O corpo é influenciado pelo espírito, os fluidos se organizam de acordo com o nosso estado íntimo, e os benfeitores espirituais atuam, sempre que possível, para sustentar aqueles que estão a serviço do Evangelho. Depois daquela experiência, Chico compreende com ainda mais clareza que ninguém permanece de pé por mérito próprio. Por mais dedicado que fosse, por mais livros psicografados que tivesse, por mais filas de pessoas que o procurassem, ele percebe que também precisa ser amparado, tratado, fortalecido. Isso lhe dá uma humildade muito concreta. Em vez de se sentir escolhido no sentido de superioridade, ele se percebe devedor da misericórdia divina, sustentado pela bondade de Deus por meio de mãos visíveis e invisíveis. É interessante notar como esse episódio também nos ajuda a olhar com outros olhos para os trabalhadores das casas espíritas, das igrejas, dos grupos de oração e de caridade em geral. Às vezes, idealizamos essas pessoas como se fossem inatingíveis, esquecendo que elas também enfrentam limitações físicas, emocionais, materiais. A história de Chico doente, esgotado, diagnosticado com tuberculose e precisando de um tratamento de emergência no plano espiritual, nos lembra que todo servidor do bem também é um ser humano em aprendizado, com corpo que adoece, mente que cansa e alma que chora. Isso desperta em nós duas atitudes importantes. A primeira é a gratidão, reconhecer que, por trás de uma palestra, de um passe, de um atendimento fraterno, há alguém que renuncia ao conforto pessoal para servir. A segunda é o respeito, evitar exigências desmedidas, críticas impiedosas, cobranças impacientes com quem se doa. Em vez disso, podemos aprender a orar pelos trabalhadores da seara do bem, pedindo que a espiritualidade também os ampare, para que não sucumbam ao cansaço, à incompreensão ou à doença. Ao mesmo tempo, essa narrativa lança luz sobre um ponto delicado. Não é porque estamos servindo a Deus que ficamos automaticamente imunes às enfermidades. Chico ficou doente, e doenças sérias. Outros grandes servidores do bem também adoeceram. A diferença está em como cada um atravessa esse processo, com revolta ou com confiança, com fuga das responsabilidades ou com aprendizado.
A enfermidade, no olhar espírita, pode ser uma pausa, uma correção de rumo, uma oportunidade de rever hábitos e de aprofundar a fé. No caso de Chico, a tuberculose o obrigou a refletir sobre ritmo, limites e cuidado consigo mesmo. Emmanuel, como mentor sábio, não apenas o levou ao tratamento espiritual, mas também o convidou à responsabilidade pessoal. Não basta receber fluidos benéficos e depois voltar aos mesmos excessos de antes, ignorando sinais do próprio corpo. É preciso aprender a respeitar o tempo de descanso, o silêncio, a alimentação adequada, o equilíbrio entre servir e preservar a saúde. E aqui entra uma lição preciosa para todos nós. Muitas vezes, buscamos ajuda espiritual como quem busca apenas apagar incêndios. Quando a dor aperta, corremos à casa espírita, ao templo, à igreja, ao grupo de oração, pedimos passes, bênçãos, preces. A espiritualidade, generosa, ajuda. Mas, depois que a crise passa, será que não voltamos aos mesmos padrões de desgaste, de descuido, de desrespeito com os limites do corpo e da alma? É como se recebêssemos um remédio valioso e, em seguida, continuássemos cultivando o veneno das atitudes que nos adoecem. Chico, ao contrário, toma o episódio como um divisor de águas interior. Não quer dizer que tenha passado a viver sem dor, sem fadiga ou sem desafios, sua vida mostra o contrário. Mas ele incorpora, cada vez mais, a noção de que a saúde é uma construção diária, que exige vigilância sobre pensamentos e sentimentos, disciplina sobre hábitos físicos e, sobretudo, confiança em Deus mesmo quando a prova se intensifica. A experiência no jardim, com o menino de luz, também nos ensina algo sobre a forma como Deus nos toca. O Criador poderia ter enviado um espírito severo, de postura imponente, cheio de discursos complexos, para tratar Chico. Mas preferiu um benfeitor que se apresenta como criança, doce, acolhedora, irradiando ternura. Isso mostra que a cura verdadeira não vem apenas por fórmulas rígidas, mas, muitas vezes, pelo carinho, pelo colo, pelo gesto que reconstrói a esperança. Quantas curas começam, na verdade, quando alguém se sente amado de verdade, após muito tempo no abandono e na indiferença. Da mesma forma, o magnetismo humano, aquele descrito por Kardec como a doação de fluidos de uma pessoa para outra, ganha um novo significado. Quando um passista, ou um magnetizador, se aproxima com respeito, compaixão e fé, ele não está apenas seguindo um protocolo. Ele está se oferecendo como instrumento para que o amor divino se manifeste em forma de paz, alívio, conforto. O toque à distância, a imposição de mãos, o silêncio da prece, tudo isso pode ser o começo de um processo de cura que se prolonga depois, no ambiente de casa, nas escolhas diárias, no modo novo de encarar a própria vida. É por isso que, quando vamos receber um passe, não deveríamos chegar com a postura de quem vai exigir um milagre, mas com a humildade de quem se coloca à disposição para ser tratado por dentro também. Às vezes, o alívio da dor física é imediato, outras vezes, ele é gradual. Em algumas situações, a dor persiste, mas a alma ganha uma força nova para enfrentar a prova com dignidade. Em todas essas possibilidades, o que realmente importa é a transformação interior que o contato com os bons espíritos pode oferecer. A história de Chico, portanto, não é apenas um relato curioso do passado. Ela é um convite para olharmos de forma mais profunda para nossas próprias noites, aquelas em que desabamos de cansaço, adoecemos, sentimos que não vamos dar conta. Talvez, nessas horas, sejamos chamados a fazer o mesmo movimento que ele fez, lembrar de Deus com simplicidade, pedir ajuda com sinceridade, entregar o coração com humildade, confiar que não estamos sozinhos. E, claro, fazer também a nossa parte no dia seguinte, cuidando do corpo, da mente e das relações com mais responsabilidade. Se você percebe que essa reflexão está conversando com algum momento que você já viveu, uma doença, uma crise, um limite físico que te obrigou a desacelerar, talvez seja uma boa ocasião para registrar isso por escrito. Às vezes, colocar a experiência em palavras nos ajuda a enxergar o quanto fomos sustentados sem perceber. E, quem sabe, o seu relato possa consolar outra pessoa que esteja passando agora por algo parecido. Aliás, que tal transformar este espaço em uma pequena roda de conversa fraterna? Se você já viveu alguma situação em que sentiu claramente a mão de Deus te ajudando em meio a uma enfermidade ou a um esgotamento emocional, conta aqui nos comentários, sem precisar entrar em detalhes íntimos, apenas o que sentir no coração. E, se lembrar de alguém que esteja precisando muito dessa mensagem, encaminhe este vídeo para essa pessoa ou para o grupo da família, dos amigos ou do centro espírita. Às vezes, uma história como essa chega na hora exata em que o coração está prestes a desistir. Quando olhamos para essa história como um todo, o diagnóstico difícil, a tristeza de Chico à porta de casa, o convite de Emmanuel, o jardim espiritual, o menino de luz, a melhora rápida e a cura que se consolidou,
percebemos que ela não é apenas um relato bonito para emocionar o coração. Ela é quase como um pequeno curso completo, em forma de experiência, sobre o que a doutrina espírita nos ensina a respeito da saúde, do magnetismo e da misericórdia divina. Primeiro, ela nos lembra que não existe separação real entre corpo e espírito. O que acontece na alma reflete no organismo, e o que acontece no corpo repercute no campo espiritual. Quando Chico se encontrava esgotado, com o corpo debilitado e o ânimo em frangalhos, não era apenas uma questão de pulmões afetados pela tuberculose, era também um quadro de cansaço profundo, de desgaste emocional, de sobrecarga fluídica, resultado de muitos anos de trabalho intenso, dores compartilhadas, lágrimas acolhidas. Depois, essa história ilustra, de forma viva, os 3 tipos de magnetismo que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Médiuns. Vemos o magnetismo humano sempre que um trabalhador do bem, encarnado, se dispõe a doar de si mesmo para aliviar o sofrimento alheio, aquele passe fraterno, aquela prece feita com o coração, aquela mão estendida em silêncio. Vemos o magnetismo espiritual quando os benfeitores atuam diretamente sobre a criatura em necessidade, como o menino de luz que abraça Chico e o médica com fluidos superiores, num jardim que é mais hospital do que paisagem. E enxergamos o magnetismo misto nos inúmeros casos em que espíritos amigos e médiuns se unem, formando uma equipe invisível-visível de serviço e cura. A experiência de Chico nos convida a valorizar esses 3 recursos. Talvez você nunca tenha entrado em uma sala de passe, ou talvez frequente esse ambiente há anos. Em qualquer caso, é importante lembrar, não é apenas um momento do culto. É um encontro de magnetismos, humano e espiritual, em benefício de quem sofre. Quando você se coloca em atitude de prece, de confiança, de abertura sincera, você facilita o trabalho dos bons espíritos e também colabora com o magnetizador ou passista que ali está, muitas vezes depois de um dia cansativo de trabalho. Outro ponto importante é que essa narrativa traz uma lição de esperança. Às vezes, olhamos para nossa própria vida ou para situações de pessoas amadas e pensamos, não tem mais jeito. A doença, a depressão, o esgotamento, a culpa, tudo parece formar uma parede intransponível. Mas a história de Chico, sentado triste na porta de casa e, pouco tempo depois, sendo conduzido a um jardim de luz, mostra que sempre há caminhos que nós, do nosso ângulo limitado, não conseguimos enxergar. Isso não quer dizer que tudo se resolverá com um passe ou com uma noite de sono. A vida é mais complexa do que isso. Há provas que precisam ser vividas até o fim, há enfermidades que não regridem, há dores que só se transformam com o tempo e com o esforço paciente. Mas, mesmo nesses casos, a presença da espiritualidade amiga pode mudar completamente o modo como caminhamos. Em vez de atravessar a escuridão sozinhos, vamos amparados, inspirados, fortalecidos por dentro. Talvez você se pergunte, o que eu posso fazer, hoje, para me tornar mais receptivo a esse tipo de cuidado? A resposta não está em fórmulas mágicas, e sim em pequenos hábitos diários que acumulam luz ao longo do tempo. Cuidar dos pensamentos, buscando afastar, com gentileza, a fixação no medo e na revolta, substituindo-a por confiança e entrega a Deus. Cultivar a prece sincera, não como repetição mecânica de palavras, mas como conversa íntima, aberta, em que você se permite falar, chorar, agradecer, pedir ajuda. Aproximar-se de ambientes saudáveis, como o centro espírita, o grupo de oração, a leitura edificante, o evangelho no lar, construindo uma atmosfera mais leve dentro de casa. Respeitar os limites do corpo, com sono regulado, alimentação equilibrada, pausas necessárias, lembrando que o organismo é um instrumento que você recebeu para cumprir suas tarefas. Evitar o excesso de autoexigência, aprendendo a receber ajuda, a dizer preciso de apoio, a admitir que você também cansa, como aconteceu com Chico. Além disso, podemos fazer um uso mais consciente das próprias noites de descanso. Em vez de adormecer diante da televisão, do celular ou de uma enxurrada de notícias perturbadoras, podemos reservar alguns minutos antes de dormir para uma leitura tranquila, uma prece, um pedido humilde. Senhor, se for da tua vontade, permite que eu seja amparado, orientado, tratado durante o sono. Ajuda-me a acordar melhor, mais disposto a fazer a minha parte. São atitudes simples, mas que afinam a nossa sintonia com os amigos espirituais. E, quando acordarmos, em vez de sair correndo já no piloto automático, podemos nos perguntar, como eu quero viver este dia? Um coração que desperta agradecendo, mesmo com problemas, se coloca numa faixa vibratória diferente de quem começa o dia reclamando de tudo. Isso não muda magicamente as circunstâncias externas, mas altera o modo como você se posiciona diante delas, facilitando o trabalho daqueles que desejam te inspirar intuições melhores. A história de Chico também nos lembra de algo muito delicado, a importância de não desistir. Ele poderia ter afundado na tristeza, sentindo-se vencido pela doença.
Poderia ter questionado: mas por que eu, que tanto sirvo, estou doente? Em vez disso, aceitou a prova, abriu-se ao amparo, confiou na promessa de Emanuel, cooperou com o tratamento. E o resultado foi uma recuperação que não o expulsou do dever, mas o fortaleceu para seguir servindo ainda por muitos e muitos anos. Da mesma forma, talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece pesado demais: compromissos, família, contas, doenças, frustrações. Talvez você se sinta como Chico naquela manhã, sentado na porta de casa da própria alma, olhando a vida de longe, sem forças para recomeçar. Se for o seu caso, guarda no coração essa imagem. Há um jardim que você ainda não viu, há um colo espiritual que você ainda não sentiu, há um tratamento de luz preparado por Deus para o momento certo da sua caminhada. Isso não cancela suas responsabilidades. Pelo contrário, convida você a ser um participante ativo da própria cura. Mas te lembra que você não está sozinho, nem abandonado, nem esquecido. Há sempre mãos invisíveis dispostas a te levantar, desde que você, como Chico naquela noite, aceite dar o primeiro passo de confiança e entrega. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, eu te convido a fazer duas coisas bem simples agora. Primeiro, respira fundo e, mentalmente, agradece a Deus pelos cuidados que você já recebeu, inclusive aqueles que você talvez nem tenha percebido. Depois, se quiser, registra aqui nos comentários uma frase que represente o seu compromisso íntimo a partir de hoje, algo como: eu escolho cuidar melhor da minha alma e do meu corpo, ou eu confio que não estou sozinho. Essas pequenas declarações, quando escritas com sinceridade, podem ser o início de uma nova fase na sua história. E se você sentiu que este conteúdo esclareceu, confortou ou trouxe uma perspectiva diferente sobre a vida espiritual, ajuda muito se você puder deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais alguém que precise ouvir isso. Assim, essa corrente de luz vai se ampliando, e a história de 1 minuto com Chico Xavier se transforma em muitos minutos de reflexão, consolo e esperança para outros corações.